Ana Thaís Matos, a lacradorazinha da internet, a garotinha mimizenta, a queridinha do Grupo Globo de televisão, a queridinha do Sport TV, a certona, a dona da razão, dessa vez se deu muito mal e quem foi pra cima dela, que realmente, deixou ela sem palavras, foi o Mauro César Pereira, que defendeu craque do nosso Flamengo. Vou trazer o que aconteceu entre os dois. Bombou na internet, está bombando essa situação. Vou trazer aqui para vocês no canal Almeida Fla. E tem o Renato Gaúcho, que rasgou elogios para o nosso treinador Felipe Luiz. Vou trazer para vocês o que foi que o Renato Gaúcho falou em uma entrevista lá na ESPN Brasil, Grupo Disney. Tudo isso no vídeo de agora, então já fica aqui comigo do início ao fim. Só que antes, rapaziada, bem rapidão, vamos chegando daquele jeito, sentando o dedo no like. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho, o like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também. Então, vai sentando o dedão no like. Se você ainda não é inscrito aqui do canal e curte aqui o trabalho do Almeidinha, gosta aqui do conteúdo, botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Clica nesse botão, é de graça, não custa nada. Compartilha este vídeo pra geral e também ativa o sininho das notificações. E me segue também lá nas minhas redes sociais, beleza? Principalmente no meu Instagram, no @AlmeidaFla81, tá aqui meu Instagram, @AlmeidaFla81, link aqui embaixo na descrição deste vídeo ou através deste QR Code que tá aí na sua tela. E me segue também nas minhas outras redes sociais, como TikTok, X, link de todas elas aqui na descrição deste vídeo. Pois bem, a Ana Thaís Matos se ferrou de vez. Mauro César Pereira foi pra cima dela e defendeu o craque do nosso Flamengo. Essa mulher é tão anti-Flamengo, cara. Essa mulher odeia o Flamengo de uma tal forma. Só quem gosta de ver a Ana Thaís Matos se dando mal, deixa o like. Deixa o like porque neste vídeo vocês vão ver a Ana Thaís Matos sendo engolida, jantada pelo Mauro César Pereira de uma só tacada. Nem se esforçou muito, nem se esforçou. Mas antes de eu trazer essa situação da Ana Thaís Matos, que odeia o nosso Flamengo, e Mauro César Pereira, o Renato Gaúcho, em uma entrevista à ESPN Brasil, simplesmente rasgou elogios para o nosso técnico, treinador do nosso Flamengo, Felipe Luiz, e o mesmo falou o seguinte: vamos acompanhar o que foi que o Renato Gaúcho falou do nosso treinador, do nosso Filipinho, né? O treinador aí destacou que foi uma surpresa, né? Que não ficou surpreso, na verdade, com um bom desempenho de Felipe Luiz no Flamengo, pois já reconhecia seu talento quando trabalhavam juntos no próprio clube em 2021. Naquela época, sob o comando de Renato Gaúcho, Felipe Luiz ainda atuava como lateral, abre aspas, Renato Gaúcho. Vamos lá. Um cara muito acima da média, um cara inteligente. Eu mesmo falei para ele na época que em que treinava o Flamengo, inclusive eu falei para ele: olha, está na hora de você sair da lateral esquerda e ir para a zaga, para você poder jogar mais 2, 3 anos. Você é muito inteligente, você vai pelos atalhos, você vai se dar bem como zagueiro também. E ele disse que estava fazendo curso de treinador. Eu disse que não tinha dúvidas que ele se daria bem como treinador, que não tinha dúvidas que pela capacidade, inteligência, ele seria um grande treinador. Então, o trabalho que ele está desempenhando agora no Flamengo, para mim, não é surpresa nenhuma. Inclusive, eu falo com ele de vez em quando. Fecha aspas, elogiou Renato Gaúcho, o nosso treinador Felipe Luiz, e o técnico, inclusive, destacou que quer voltar a trabalhar com o Felipe. Abre aspas. Desde que ele começou a ser treinador, eu falo com ele. Beleza, fico feliz, toda a sorte do mundo. Cumprimento ele a cada título
que ele ganha, porque eu gosto muito dele. Somos amigos, tive o maior prazer de trabalhar com ele e sempre falo para ele, cara, um dia nós vamos trabalhar juntos, não sei um dia, né? Não sei um dia, não sei quando, onde, mas tenho certeza que um dia vou trabalhar com ele, fecha aspas, finalizou aí Renato Gaúcho, que eu acho, se eu não me engano, tá desempregado, né? O último clube do Renato Gaúcho foi o Grêmio, né? E o Grêmio tá numa draga desgraçada, né? Desde quando o Renato Gaúcho saiu de lá. Mas aí o treinador Renato Gaúcho que elogiou demais, rasgou elogios pro nosso treinador Felipe Luiz, que tá aí cotado, né? Um dos nomes mais cotados para assumir a seleção brasileira, mas não. Esse é o Edinho, deixe o nosso Filipinho no Flamengo. Não venha querer se meter o dedo onde não é chamado, não venha querer fazer ligação. E eu tenho certeza que o Felipe Luiz não vai aceitar, porque ele sabe o momento certo. E o momento hoje do Filipinho é estar no Flamengo, conquistar as glórias pelo Flamengo. Depois, aí sim, assumir uma seleção brasileira. Mas neste momento seria um erro. Tanto do Felipe Luiz aceitar, tanto da seleção brasileira, da CBF querer chamar o cara. Seria um grande erro, velho. Então deixa o Filipinho no nosso Flamengo. E tudo aqui que o Renato Gaúcho falou, assina embaixo. Felipe Luiz é um baita de um treinador, foi um baita jogador, né? A primeira coisa que ele chegou no Flamengo, e ele já fez logo de cara, olha o tanto que ele ama e respeita esse clube, foi fazer o pedido para a diretoria para tirar o escudo do Flamengo do chão, do vestiário do Maracanã e colocar no teto, porque não se pisa nesse escudo, não se pisa nessa instituição, não se pisa no Flamengo. Aí, irmão, ele ganhou a nação rubro-negra. Foi excepcional como jogador e já começou excepcional como treinador à frente do nosso Flamengo. Comenta aí o que vocês acharam desses elogios do Renato Gaúcho, que também é outro que está aí cotado, tem o nome sendo ventilado para assumir a seleção brasileira. Seria uma boa a gente ver o Renato Gaúcho na seleção brasileira. O que vocês acham? É paizão? É do grupo? Né? É resenha? Eu acho que tá faltando isso para a seleção brasileira. Deixa o Filipinho aqui no Flamengo. Eu acho que Renato Gaúcho seria um grande nome para assumir a amarelinha, para colocar esses jogadores Nutelas em seus devidos lugares. O que vocês acham? Renato Gaúcho está desempregado, não tem clube, né? Não tem clube. Eu acho um erro esse Edinaldo. É inacreditável. Como que um cara desse é presidente da CBF? É inacreditável, irmão. Agora, de novo, quer repetir o mesmo erro, esperar pelo Ancelotti. Porra, irmão, é brincadeira, né, cara? Porra, leva Renato Gaúcho, ou então contrata o Jorge Jesus, né? Aí o Abel Ferreira do Palmeiras, por que ninguém fala no Abel Ferreira do Palmeiras? O cara é bom, irmão, pode dar certo na seleção, leva o Abel Ferreira do Palmeiras. Enfim, só não levem o nosso treinador Felipe Luiz. E depois do vexame da seleção brasileira, cara, eu não me sentia tão constrangido desde os 7-1. Desde o 7-1 que eu não me sentia tão humilhado, tão envergonhado, sabe? Não das nossas cores, mas desses bandos que entraram ali em campo contra a Argentina. Esses caras, sinceramente, não representam aqui o povo brasileiro, porque esses caras não têm um pingo de amor sequer pela seleção brasileira. Eu já falei nos meus outros vídeos, volto a repetir. Dorival Júnior, que vai ser demitido, Diniz, Tite, esses caras não são eles que convocam, são os empresários que fazem as convocações. Isso aqui, filhão, é por isso que a nossa seleção tá essa draga que está. Enfim, o nosso Brasil tomou um vareio da Argentina, 4-1, poderia ter sido muito mais, porque o Rafinha disse que ia dar porrada nos caras, é porrada neles, né? Dentro e fora de campo. Chegou lá, tomou porrada dentro de campo, tomou porrada fora de campo e sobrou pra gente
torcedor, né, da seleção brasileira que tá ali. E, cara, fazia muito tempo que eu não assistia um jogo da seleção brasileira do início ao fim. Aí eu fui, me empolguei com a porrada nos argentinos, né, do Rafinha. Fui assistir também por conta do Wesley e vi essa tragédia, essa vergonha, essa humilhação, esse constrangimento, cara. E depois dessa partida, porque foi um jogo onde você não aponta apenas um jogador que foi mal. Todos foram péssimos. Todos os jogadores que atuaram nesta partida contra a Argentina foram péssimos. Vinícius Júnior, Rodrigo, Rafinha, Marquinhos, Léo Ortiz, que entrou no segundo tempo, o Wesley, todos foram péssimos. Não jogaram nada, inclusive o treinador Dorival Júnior, que, enfim, sem comentários. Aí tem uma jornalista, blogueirinha, lacradora, queridinha do Grupo Globo de televisão, a Ana Thaís Matos. Essa aí, irmão, eu não perco meu tempo em assistir os comentários dessa mulher. Eu, sinceramente, não perco meu tempo. Eu não me sento na frente de uma TV e coloco no canal que essa mulher está. Porque se eu mudar de canal e essa mulher está lá, eu mudo. Porque só a voz, a cara dela me irrita. Aí ela vem com essa querer lacrar daqui, querer lacrar dali, ainda mais em cima do nosso Flamengo. E dessa vez não foi diferente. Assim que o jogo, a partida terminou, Argentina 4, Seleção Brasileira 1, e como eu falei para vocês, não tem apenas um culpado, todos jogaram mal, todos, não foi só um, todos. Ela simplesmente vem em seu Twitter, no X, onde, primeiro, a gente vive num país democrático, mas ela não é. Ela vive ali no seu mundinho. A rede social dela é trancada. Ela comenta as coisas dela, mas tem medo de colocar público, né? Tem medo de colocar os comentários ali para o pessoal comentar. Já começa por aí. Para vocês verem o quão ela é lacradora, né? Censura os outros. Enfim, mas quem segue ela, quem ela deixa ver as coisas dela, tirou print da postagem que ela fez minutos depois que acabou o jogo Argentina 4-1 no Brasil. E ela chuitou o seguinte, olha só que absurdo. O Wesley sendo apresentado ao futebol de adultos e não essa lerdeza que a gente vive no Brasil. O Wesley, lateral direito do Flamengo, lateral direito da seleção brasileira, na sua estreia jogou muito e contra a Argentina não jogou nada, assim como todos os outros. Se fosse só o Wesley que tivesse jogado mal, beleza. Mas ninguém jogou bem nessa partida, ninguém jogou nada. Aí vem a Ana Thaís Matos, o Wesley sendo apresentado ao futebol de adultos e não essa lerdeza que a gente vive no Brasil. Além dela querer humilhar, além dela atacar, desmerecer o Wesley, ela está desmerecendo o nosso produto, que é o futebol brasileiro, os campeonatos daqui do Brasil. Para ela, o futebol bem jogado é o futebol da Inglaterra, ou é o espanhol, ou sabe lá qual outro campeonato, país. O nosso não, aqui é essa lerdeza que é o Brasil, aqui é um futebol lerdo. Mas as últimas Copas do Mundo conquistadas pela seleção brasileira, a maioria dos jogadores jogavam aonde? Aqui no Brasil e não lá fora. Aí quando começou esse negócio de trazer mais jogador lá de fora, tá aí essa nutelagem. Aí o Mauro César viu essa postagem dela e simplesmente, com toda a educação do mundo, respondeu dizendo o seguinte: E o Murilo? E o Murilo, Ana, que joga na Premier League? Interrogação. Ela falou que o Wesley sendo apresentado, né, ao futebol de adultos e não essa lerdeza que a gente vê, que a gente vive no Brasil. E o Mauro César? E o Murilo? Ana, e o Murilo que joga na Premier League?
E aí? Ela respondeu alguma coisa? Ela respondeu alguma coisa? Acabou com a Ana Thaís Matos. Murilo. Quem mais, cara? Eu acho que é João Pedro, se eu não me engano, que foi até falaram que esse menino era melhor que o Pedro. Eu não sei o que Cunha. Porra, cara, quem é esses caras? Ah, porque são destaques na Premier League, são destaques no campeonato da Inglaterra, e isso, aquilo, não jogam nada na seleção brasileira, e ela vem apontar apenas para um, que é pro Wesley? Apenas para um? Ah, é porque é do Flamengo, né, cara? Porque se o Wesley fosse do Corinthians, se o Wesley fosse de algum clube daqui de São Paulo, eu duvido se ela tinha feito esse comentário. Aí o Mauro César foi perfeito. E o Murilo, Ana, que joga a Premier League? Por que ela não critica o Murilo? Se aqui é uma lerdeza, imagine lá. Não, né? Lá que é o futebol bem jogado, lá que é o futebol dos adultos. E o Murilo? Quem é esse Murilo, irmão? Quem é Murilo na fila do pão pra estar numa seleção brasileira? Quem é Murilo? É inacreditável. Por isso que eu falo, a seleção brasileira hoje é composta por jogadores de empresários. São os empresários que convocam os jogadores. São os empresários que fazem a lista de convocações. Tem aí, cara, jogador. Tem vídeo de jogador em podcast falando isso, que queriam comprar ele. Quanto que seria para ele? Ofereceram para ele uma grana, ó. Quer ir para a seleção brasileira, ó? Tem dinheiro? Cara, é um absurdo a quadrilha que é essa CBF, a quadrilha que é comandada e encabeçada por esse tal de Edinaldo, eu acho que é Edinaldo o nome, o Edinho, e ganhou mais uma vez. E o pior é que os clubes brasileiros, os presidentes, os dirigentes dos clubes brasileiros, todos se queixam da CBF, todos reclamam da CBF, mas na hora da votação para eleger o presidente, todos votaram de novo nesse Edinaldo, inclusive o presidente do Flamengo. Inclusive o presidente do Flamengo. Então, não venha reclamar depois que essa juizada, a CBF, roubar o Flamengo. Dona Leila Pereira também reclama tanto para combater o racismo, que tem que combater sim, mas também votou no Edinaldo, que não faz absolutamente nada para combater esse crime. Junto a Conmebol. O Edinaldo faz alguma coisa para combater? Ah, só notinha. Isso não resolve nada, irmão. Não resolve porra nenhuma. Aí todos que reclamam da CBF votaram no Edinaldo. Então a coisa tá boa. Então não tem que mudar nada. Então vão reclamar de quê? Vão bater o peito para reclamar de quê? Se todos são coniventes com o que está acontecendo com a CBF, na CBF, contra os nossos clubes. Então vocês não têm direito, presidente do Flamengo, presidente do Palmeiras, presidente de todos os outros, vocês não têm direito a reclamar nada. Porque vocês votaram nesse bobalhão que comanda aí a CBF. Vocês votaram nesse canalha que tá aí na frente da CBF que não resolve porra nenhuma. Não resolve nada. Só pro bolso dele, pra quadrilha dele. É o nosso país, né, irmão? O nosso país em todas as áreas é essa bagunça, né? É essa bagunça, é o Porsche mijando no cachorro. Então já comenta embaixo, deixa as opiniões de vocês para o que foi mais este vídeo aqui do canal Almeida Fla. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso. Até a próxima. Saudações.